Se você já mexe no Webflow pelo menos um pouquinho, você sabe que essas imagens que ficam por cima de uma section dividida entre duas cores é um pouquinho chato de fazer quando você não tem a manha e o conhecimento que eu vou te passar nesse vídeo. Então, se você quer aprender isso aí de forma fácil, é só vir comigo agora. Bora! Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, esse aqui é o layout no Figma, né? Então, o que a gente tem aqui? Texto normal, botão, né? E a gente tem imagem, né? Obviamente, que está dividida aqui entre duas sections. O que a gente vai fazer? A gente vai começar do absoluto zero. Então, vamos pegar essa cor de fundo aqui, ó. E vamos colocar no nosso projetinho do Webflow. Vamos lá. Então, temos um body. Aqui, eu vou criar uma section com div blocks mesmo. Então, primeiro eu vou colocar a cor de fundo. E aí eu vou começar a colocar conteúdo, tá? Não vamos fazer navbar, vamos fazer só esse hero aqui com a imagem. Olha só, então vou colocar aqui heading, vamos colocar um parágrafo e vamos colocar um botão. Beleza. O que temos aqui então? Um heading, parágrafo, um botão. Nós vamos dizer aqui para o nosso Webflow, vamos pegar essa cor aqui desse projeto. Eu não gosto de cor transparente. Eu não gosto de cor transparente pra nada, basicamente. Então, essa cor tá com transparência. Agora sim eu peguei ela certinho. Vamos ao projeto. E vamos dizer que a cor, aqui no body, vamos dizer que a cor do parágrafo. Ó, aqui, ó. Eu vou colocar em, clicar aqui, All Paragraphs. Vamos ter essa cor aqui. Vamos deixar a fonte Lato. Só por frescurite mesmo, tá? Na verdade, a fonte não vou alterar aqui. A fonte vou alterar direto no body. Então aqui, ó, no body, vamos colocar a fonte Lato, que vai alterar para o heading e para o parágrafo. Beleza, só um ajustezinho. Ok. Agora vamos copiar os textos, né? Então aqui, ó, para o heading, copia o texto. Para o parágrafo, vou copiar o texto. Estou trocando as janelas aqui entre Figma e Webflow, tá? Ok, o nosso botão, vou pegar essa cor aqui, ó, vamos pegar ela e vamos colocar no nosso botão. Então o nosso botão tem essa cor. E o nosso botão também tem, ó, tem 40 de padding aqui nele. Vamos estilizá-lo já então. Deixar com 40. Vou dividir por 16 e colocar rain, porque eu uso rain como unidade de medida. Não vou explicar nesse vídeo o porquê dessa divisão, mas vou fazer um vídeo, prometo, que eu vou fazer um vídeo para explicar isso. E vou deixar esse botão arredondado. Na verdade, quando o rain é uma unidade de medida, falando rapidamente, o rain é uma unidade de medida que ela é, vamos dizer assim, mais versátil, responsiva. Sendo assim, ela é melhor que o pixel. O pixel é uma unidade de medida fixa e o rain é uma unidade relativa, né, à tela, etc. Bom, vou usar aqui, esse padding eu tô achando muito grande, vou colocar só um. Vou colocar 2 rain. 2 tá bom, não precisa 2,5 não. Tá bom, 2. E aqui o nosso texto vai ficar com aquela corzinha, o heading vai ficar com fá. Beleza? Agora, secure e future estão diferentes, estilizados diferentes. Então eu vou pegar aqui, ó, e colocar um estilo diferente. Vou criar esse estilo aqui agora, que vai se chamar Text Style Highlight. Opa. Text Style. Vou colocar text Decoration, né? Text Decoration. Highlight. Pronto, vou colocar agora. Agora eu estilizei, vou colocar
Vou colocar essa corzinha aqui de novo. Eu coloquei essa cor e vou no Text Decoration. Pronto. Agora eu vou pegar essa classe e vou selecionar aqui Future. A gente faz o Text Span aqui, ó. Tá vendo? Wrap with Span, porque eu separo uma parte do texto e vou usar a mesma classe. Pronto. Agora está estilizado. E muito bom. Esse container todo aqui tá com 704.3, eu vou usar 704 só. Então eu vou criar, ó, o meu conteúdo tá todo aqui, né? Eu vou criar agora um outro div block. Eu vou passar ele para cima, usando com o colchete aqui. E agora eu vou fazer esse heading, ó, parágrafo, usando o colchete. Joguei, ele já está dentro aqui do div block e o botão também. Joguei todos para dentro do div block. Beleza? Todos fazendo parte desse div block agora. Opa, o parágrafo não está fazendo não. Agora tá. E o botão também. Vou jogar para dentro, pronto. Todo mundo faz parte desse div block agora. Esse div block nós vamos chamar ele de container. Container small. E nós vamos deixar ele com 700. Opa. Vou colocar esse 700 no tamanho máximo. 700 pixels, beleza. Lá tá tudo centralizado, então vamos fazer isso. Center. Não vou explicar a nomenclatura disso agora, porque eu também fazendo esse tipo de nomenclatura, eu vou dedicar um vídeo inteiro só para isso. Mas estou colocando uma combo class aqui para estilizar para o centro. Então agora vai ficar tudo para o centro. Opa, beleza? E na vertical, obviamente. Ok. Este div block aqui eu vou chamá-lo de section hero. E vou centralizar tudo também. Aqui parece bastante com auto layout, né? Como o foco do vídeo é construir lá a parte da section dividida, então não vou dar muita atenção aos outros detalhes, mas estou montando aqui com você para você entender. Vamos lá. Vou colocar parágrafo agora, não é all não. Vou criar um nome para isso aqui, text style small. Isso, enter. Ok, agora eu vou centralizar também. Vou dedicar uma parte no final do vídeo para explicar algumas das decisões de classes. Mas, para você que quer só entender como eu faço a divisão da section, como eu falei no começo do vídeo, fica aí que essa é a primeira parte. A segunda parte eu explico o porquê das classes, dessas nomenclaturas que eu estou fazendo. Bom, beleza. Então aqui, vou colocar get started também, só para ficar igualzinho, né? Vamos lá. Já estamos parecidos aqui. Só vou quebrar em duas linhas aqui também, ó. Óbvio, tem que ficar centralizado, né? Esse heading. Text style H1. Esse é H1. Center. Ok. Quebrar um pouquinho mais aqui. Beleza. Vai ficar mais bonitinho. Temos a imagem agora. Vou pegar essa imagem e vou baixar ela para o meu computador. E vou puxar ela diretamente para cá para dentro. Beleza, puxei. Só que, claro, eu vou tirar rapidamente, porque aí agora eu vou criar dentro dessa mesma seção aqui, ó, Section Hero. Eu vou criar um outro div.
Essa seção aqui também vai ser vertical. Aí aqui eu vou colocar a imagem, olha só. A gente tem um espaçamento aqui de 80, né? Vou criar um outro div. Spacer. Espaçamento de 80 pixels aqui. Vou dar altura de 80 pixels para ele. E vou jogar ele entre o container, conteúdo aqui e a imagem. Tá vendo? Ele está aqui. E eu dei 80 pixels de altura para ele. Ok. Agora temos meio que esse layout aqui já certinho. Vamos ver como é que tá ficando. Dá um play. Aí. Tá ficando assim. O que falta basicamente? Falta a imagem ficar no meio do fundo preto, escuro aqui e depois o branco, né? Para isso nós vamos fazer o que agora? Vou colocar o nome para essa imagem, para essa div aqui. Image. Deixa eu colocar wrapper hero image. Aí tem a imagem aqui. Image. Só vai deixar o nome certinho, bonitinho. Aí agora, o que a gente faz? Continuamos nossa criação. Criar um div. Essa parte que você tem que prestar atenção. Então, olha só, até aqui a gente criou uma section normal, né? Agora nós vamos fazer com que a imagem fique dividida no fundo branco. Para isso, a gente tem que criar o fundo branco. Então, aqui eu vou criar mais um div. Vou fazer com que esse div fique com uma altura de uns 40 VH. Para quem não sabe, VH é View Height. Então, é uma unidade de medida também proporcional ao tamanho da tela. Então, eu quero que esse elemento ocupe 40% da altura da tela do usuário. Então, View Height. Aí, lógico, aqui tem que ser 100% de largura. Então, ó, o div está 100% e ele tem que ser branco. Então, vou colocar o Fá de novo. Coloquei na fonte, foi mal, sempre faço isso. Pronto, agora está aqui. O que falta então? Falta essa imagem ficar dividida. Para isso, nós vamos fazer com que esse div block, eu vou colocar um nome para ele de background white. O que falta agora? Ele ficar no meio. Para isso, o que a gente faz? A gente vai usar o posicionamento absoluto. Absolute. Pronto, agora ele está meio que flutuante na tela, correto? Só que a gente tem que deixar ele para baixo. Pronto, ele ficou para baixo. Pronto, agora ele ficou para baixo, só que olha só uma coisa, ele não está no final da section. Essa section aqui, o hero, termina aqui. O que você precisa fazer? Fazer com que, quando você cria um elemento e torna ele absoluto, posição absoluta, ele precisa ficar relativo, ele vai ser relativo automaticamente, por padrão, ao body, ao elemento máximo aqui, né, da hierarquia. E aí o que acontece com isso? Quando eu venho aqui e coloco o que eu quero, esse elemento lá embaixo, ele não vai obedecer, porque ele não está falando, porque ele não está obedecendo que ele vai ficar lá embaixo em relação à nossa section. Ele está falando que ele vai ficar lá embaixo em relação ao body. Para isso nós temos que vir na nossa section e tornar ela relativa. Pronto, ele desceu. Agora o background está aonde nós queremos que ele esteja. Então toda vez que você fizer um elemento e você quiser que ele fique em posicionamento absoluto, você tem que também deixar o elemento pi com um posicionamento relativo, porque aí o seu elemento absoluto vai obedecer o posicionamento que você quer em relação ao elemento pi. Se você não fizer isso, ele vai ficar relativo ao body e possivelmente vai ficar difícil de você conseguir posicionar o seu elemento da maneira desejada. Tá, agora que nós usamos esse posicionamento aqui, absolute, esse nosso elemento veio para frente. O que nós precisamos fazer, né? Trazer a imagem para frente. Para isso, o que a gente pode fazer aqui? Fazer também com que o
o nosso elemento pai aqui, o wrapper, né? Esse div da imagem fique relativo. Ok. Os dois estão, agora um está relativo aqui, o div da imagem, e o nosso elemento está absolute position. O que a gente precisa fazer? Vem no z-index e coloca 1. Pronto, a imagem passou para cima. Porque o z-index, ele que vai comandar no CSS a relação de profundidade. Então, quando você quiser um elemento mais alto do que o outro, igual fizemos aqui, o número deles tem que estar a mais alto em relação ao elemento que você quer abaixo. Então, o z-index comanda isso também no position aqui. Então, fizemos isso agora, dando play, olha só. Aí, claro, vamos fazer aqui, vamos deixar nossa imagem um pouquinho. Opa. Agora o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos deixar a nossa imagem com uma margenzinha. Aí. Pronto, tem uma margenzinha aqui agora de 16, que a gente só fez essa section. Se a gente fizer outras sections abaixo, a gente só fez uma section, né? Então, deixar uma margenzinha só pra gente ver. E vamos colocar, né? Aqui, se você for ver, ó, era pra ter uma sombrinha, né? Vou colocar uma sombrinha na imagem aqui. Cliquei na imagem e vou Box Shadows. E criei uma sombrinha aqui de leve, ó. E agora na hora que a gente vai ver, ficou pelo menos marcadinho, né? E pronto, tá aí a nossa section dividida, né? É um negócio meio chato de fazer quando a gente não manja muito, mas não é tão complicado assim não. Dá pra fazer de boa. E daí você tem aí sua section divididinha, que tem muitos layouts que se apropriam desse tipo de linguagem aqui, né? E, bom, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou explicar agora a questão da nomenclatura aqui das classes rapidamente, tá? Não é um vídeo dedicado a classes, eu vou fazer isso ainda também. Mas resumindo, toda vez que eu vou criar uma classe, você vê que aqui tem duas classes juntas, né? Então aqui é a classe base e uma combo class. O que acontece? Eu crio um heading, quando eu vou criar um heading, então eu vou colocar aqui mais um heading agora, ó. Quando eu crio um heading, vou jogar ele lá para cima para a gente poder vê-lo. Tá aqui, né? Eu vou estilizar ele agora com a nossa classe base. Então, olha só. Pronto, estilizei, ficou branco. Vou usar o mesmo texto aqui. Eu vou colar aqui. Na verdade não, porque eu não quero que ele pegue esse estilo. Vou pegar aqui do Figma. Só o texto, só o conteúdo. Ó. Vou quebrar da mesma maneira. Você está vendo que ele está com posicionamento à esquerda? Ele não está com posicionamento centralizado. Eu crio os meus textos, o estilo de texto padrão, sem centralizar, na verdade, sem quase nenhum estilo. O texto padrão ele tem que ser de acordo com o site, na verdade, né? Então, se a maior parte dos meus textos forem centralizados, eu vou olhar o estilo do site. Então, por exemplo, aqui nesse layout do Figma, ó, a maior parte dos headings, se não todos, a maior parte, ó, os headings são centralizados. Então, nesse layout aqui, o meu padrão de texto, a classe padrão para o meu heading 1, seria já com ele centralizado, eu poderia centralizar ele aqui direto nessa classe, text style 1. Beleza? Porque a maioria ia ser usada assim. Caso não seja o caso, aí quando, por exemplo, eu fosse usar ele alinhado à esquerda, eu usaria uma combo class, que a combo class nada mais é do que uma variante eu usaria do seu elemento, então eu usaria uma combo class para dizer que é alinhado à esquerda. Por quê? Porque no caso os textos alinhados à esquerda nesse layout são minoria. Então eu vou usar uma combo class para fazer variantes. A mesma coisa eu poderia fazer aqui para um botão, né? Então eu crio aqui esse botão, eu vou duplicar ele agora, eu vou criar uma variante aqui. Isso. Secondary.
Agora eu vou criar um botão e ele vai ser secundário, beleza? Então eu vou tirar, na verdade eu vou tirar o fundo dele e vou deixar ele com stroke, olha só. Deixei ele com stroke, vou deixar uma margenzinha aqui só pra gente ver como é que fica. Ó, então esse botão aqui, ele tá com a tag, ele tá com a classe iSecondary, logo ele é uma variação desse mesmo botão. Toda vez que eu quiser criar um botão secundário, se eu clicar aqui agora, ó, o Webflow já me mostra, ó, existe uma combo class, ou seja, existe uma variante nesse componente, nesse elemento seu. E aí ele tá aqui, ó, iSecondary, eu posso utilizá-la, ok? Assim como eu posso criar uma outra combo class chamada is, vamos dizer que esse aqui é terciário mesmo, is tertiary. E aí o terciário, ele vem com uma cor diferente, que seja. Toda vez então que eu clicar nesse botão, se eu quiser tirar nessa variação, ó, eu vou apagar. Ele voltou a ser um botão primário. E agora ele está dizendo para mim aqui, ó, você tem uma variação secundária, uma variação terciária. É assim que a gente pode criar variantes no Webflow, sem mesmo criar um componente. A gente não precisa de um componente para ter, né, diferentes estilos, porque uma classe ela guarda todos os estilos para você. Então ela vai guardar as decisões que você tomou sobre aquele componente para você. E aí por isso que eu faço, por isso que eu tenho essa decisão, né, de pegar o estilo, observar o site, pegar o estilo primário, né, mais usado em textos, etc. E aí o estilo secundário eu faço com combo classes. É uma abordagem que me permite ter mais velocidade e versatilidade também na hora de criar e dar manutenção nesses estilos. Isso aqui é uma parte das recomendações ali da metodologia Client First. Beleza? Que eu vou trazer um pouco mais sobre isso também logo mais no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham achado fácil e não tão difícil assim, porque todo mundo teme um pouco o Webflow por falar que é difícil e tal, mas não é. Você vai ter que entender um pouquinho do básico de desenvolvimento para poder fazer. Espero que você tenha curtido, e se você curtiu, curte aí, né? Me diz, né? Manda um like, manda um comentário se você achou muito difícil, se eu fiz muito rápido, se você quer uma explicação melhor. Eu usei alguns atalhos enquanto eu estava fazendo, vou trazer também vídeo sobre isso logo mais. Não sei se você conseguiu reparar nisso, mas se não também tranquilo, a gente vai falar mais sobre isso depois. Se inscreve no canal, isso é importante, tá? Se inscreve que o canal agora voltou e voltou para valer, vai ter vídeo toda semana sem falta, não vai ter falta mais. Eu prometo para vocês, beleza? E estamos aí, tudo uma boa, tudo na tranquilidade. Sou o Evans, vou ficando por aqui. Um abraço.